Fala galera, tudo bom? No vídeo de hoje falaremos a segunda parte da indústria brasileira. Lembrando que na aula passada, no vídeo passado, nós falávamos um pouco sobre a pré-indústria, né? O século XIX, marcado ali pelo início, os primórdios da nossa indústria. O início do século XX, marcado grande parte pelo governo Vargas, ali o início da nacionalização da indústria brasileira, as primeiras indústrias brasileiras, né? As estatais. E o governo JK, que vai ser marcado pela internacionalização e o desenvolvimentismo da indústria brasileira, marcado pelos planos econômicos de JK. Também falamos muito sobre o período militar, principalmente o famoso milagre econômico, suas características, suas consequências também. Uma das consequências do milagre econômico vai surgir principalmente na década seguinte, que nós chegamos então na década de 80, que é chamada década perdida. Muitos aí comparam com os dias atuais, os anos 2010 para frente, porque é parecido, porque nós temos uma inflação e tudo mais, mas nada comparável àquele período. Eu gosto de falar muito que não se compara os anos 80 com os anos atuais. Se você pegar em números, alguns números podem te mascarar alguma coisa. Vai lembrar, a população brasileira era bem menor, então o índice de desemprego atual ela se torna maior, então você tem que analisar em porcentagem, não em números totais, né? Então vamos lá. A década de 80 é marcada mundialmente. Eu vou falar primeiro a esfera mundial para trazer para o Brasil. O termo década perdida, ela não é especificamente brasileiro. Ela é um termo muito utilizável em grande parte dos países latino-americanos que passaram pela crise nos anos 80. Por que os países latino-americanos passaram por essa crise nos anos 80? Vamos por alguns motivos. O primeiro grande motivo é o fim da Guerra Fria, né? Você tem ali o declínio da União Soviética, né? Com o declínio da União Soviética não há uma necessidade mais de investimentos em regimes militares, em algumas ditaduras militares que existiam aqui na América Latina. Ou seja, países que estavam passando por períodos militares, por governos militares que era de certo modo financiado pelos Estados Unidos, eles deixam de ter essa ajuda porque não há mais aquele um inimigo em comum. E a partir daí você tem o declínio da ajuda financeira, o decréscimo dessa ajuda financeira, e os países vão começar a recorrer a empréstimos, né? Cada vez mais recorrendo a empréstimos, principalmente ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Então isso vai culminar também com o declínio ali do período militar, né? Você vai lembrar que você tem no início dos anos 80 ali, em meados de 83, a emenda Dante de Oliveira, né? Que é a tentativa ali já de fazer uma transição para um governo civil. Você também tem as diretas já, e culminando no ano de 1985 com a eleição, vai lembrar a eleição do colegiado eleitoral, não foi um voto popular, a primeira eleição popular, voto popular pós regime militar em 89, né? Que vai ser justamente a eleição de Fernando Collor, mas em 85 você tem a eleição de Tancredo Neves. Posteriormente, Tancredo Neves vem a falecer, vem a cometer o falecimento, e quem vai governar o Brasil é o vice dele, José Sarney. Você também tem a crise do petróleo, que culminou o primeiro surto da crise do petróleo final dos anos 70, né? E o segundo grande surto do petróleo, a segunda grande crise do petróleo, início dos anos 80. Aí esses dois períodos ali, esse período de crise do petróleo, vários países fazem tentativas ali desviar, de tornar essa crise menos, como posso falar, que prejudique menos a sua economia. Das medidas do Brasil é justamente tornar a moeda brasileira mais desvalorizada, ou seja, tornar a moeda brasileira equiparável ali ao dólar norte-americano, porque fazendo assim, tornar desvalorizada em relação ao dólar americano, fazendo com que atraia investimentos estrangeiros para o nosso país, mas ao mesmo tempo esses empréstimos internacionais, essa desvalorização da moeda vai ocasionar o que nós chamamos da hiperinflação. Então você tem ali, em meados dos anos 80, essa hiperinflação vai fazer com que grande parte dos nossos produtos estejam uma variação muito grande de preço. Vai lembrar que a inflação é nada mais nada menos que uma relação com a valorização da moeda nacional. E nesse período você vai ter, por exemplo, uma inflação que vai beirar 2.000%. Ou seja, os preços eles eram muito voláteis. Então, ou seja, se durante o dia o produto era tantos cruzados, à noite seriam milhares de cruzados. Ou seja, existia uma variação de preço muito grande. Então isso fazia com que as pessoas estocassem
estocassem muito produtos em casa, e a partir daí você tem a crise do desabastecimento. E então o Brasil vai passar por uma grave crise econômica também, e também uma crise, podemos dizer assim, social. Consequentemente, esses empréstimos internacionais vai gerar uma dívida externa brasileira, né? O PIB brasileiro vai entrar em retração, tanto que no final dos anos 80 o PIB brasileiro vai cair 3 vezes, né? Então você tem uma grave crise também em relação aos produtos, às exportações. A indústria praticamente ela se torna estagnada, você não tem praticamente investimentos. A indústria brasileira ela vai gerar uma grande crise, ela para de produzir. Aí vale mencionar o seguinte: nos anos 70 há uma forte nacionalização, uma forte atuação do Estado, pegando empresas privadas, nacionalizando, fazendo parcerias com empresas privadas, e essa ideia de corporativismo nós temos até hoje, né, como consequência ali nas crises aí de corrupção envolvendo empresas privadas e empresas com governos, com políticos e tudo mais, e com empresas nacionais, empresas do Estado. Ou seja, essa ideia de corporativismo vem desde esse período. Então essa aliança entre público e privado também nos anos 70 muito forte, e vai chegar nos anos 80, e como tentativa do governo salvar algumas indústrias e alguns empresários, você tem aí todas essas crises geradas. A indústria estagnada vai gerar um grande desemprego e uma falta de geração de emprego. Praticamente não havia empregos, então muitas dessas pessoas vão partir para a informalidade, né? A miséria do Brasil vai chegar, se eu não me engano, a 27%, o índice de pobreza brasileiro. Eu não estou muito bem informado desse dado. E sem falar na questão tecnológica, eu coloquei aí essa questão tecnológica, é bem curioso. Existia no Brasil, desde os anos 70, no auge do período militar, uma tentativa incessante de criar produtos tecnológicos nacionais, através da psicologia, da tecnologia reversa, da psicologia reversa. Porém, ao mesmo tempo, essa tentativa de criar produtos nacionais, produtos tecnológicos e tudo mais, faz com que os governos militares, eles proíbam a entrada de produtos importados no Brasil. Ou seja, quem é daquela época vai lembrar que anos 70, anos 80, os produtos tecnológicos, vou citar algum aqui porque era o boom dos anos 80. Os videogames, por exemplo. Os videogames, eles chegam no Brasil já muito ultrapassado em relação aos outros países. Ou seja, onde todos os países todos já estavam consumindo o produto, chegava aqui o produto tecnológico chegava no Brasil muito, muito após. E vale lembrar que, tendo isso e a parceria do governo com empresas privadas, você tem um auge da pirataria, que era praticamente institucionalizada no Brasil. Então você tem essa aliança do público-privado facilitando a ilegalidade. É tanto que, se você parar para pensar, até hoje a pirataria no Brasil ela é uma forma mascarada, mas ela é legalizada. Então você tem mecanismos, tentativas de fazer com que essa economia funcione, mas ao mesmo tempo era praticamente impossível. Então quais são as principais medidas aí para conter a década perdida? A primeira medida foi congelamento de preços e salários, né? Vai lembrar da inflação, então o governo decidiu congelar todos os preços. E para fazer esse congelamento, a política de fiscalização, ou seja, pessoas iam lá com os caderninhos, com os papeizinhos nos supermercados e iam anotando os preços para depois fiscalizar. Eu li muito que tinha fiscal do Sarney nas camisas, nas roupas e tudo mais. Mudança de moedas, só nesse período nós tivemos mais ou menos 10 mudanças de moedas, né? Indo e voltando algumas moedas, na tentativa de cortar zeros, né? Por exemplo, aí é mais matemática, mas a inflação ela torna a moeda muito desvalorizada. Só para nós trazermos para os dias atuais, só você pegar a nota de R$1, que hoje não existe mais. Isso é por conta da inflação, né? A nota de R$1 não existe mais porque R$1 hoje em dia praticamente não se compra nada. Mas lá no início dos anos 90, no início do Plano Real, R$1 comprava várias coisas. Isso tem a ver com inflação, ou seja, essa ideia de inflação ela vai tornar a moeda muito volátil, e as tentativas aí de mudanças de moedas era nada mais nada menos para tornar mais viável ali o consumo e a produtividade. Finalizando com os planos econômicos, e os planos econômicos estão inseridos essas medidas, né, de congelamento de preço, fiscalização em moedas, plano SALT, plano verão e por aí vai. Aí tem mais a ver com história, mas aos anos 80 basicamente é conhecido como a década perdida porque a indústria brasileira parou de produzir. E chegamos aos anos 90. Os anos 90 é marcado pelas privatizações e o neoliberalismo. Já
mais para frente, futuros vídeos de educação, vou falar mais o que é o liberalismo, o que é o neoliberalismo e outras políticas econômicas, como as políticas dos Estados Unidos pós-New Deal, né, o keynesianismo, né, e outras políticas econômicas durante o século XX, lembrei o keynesianismo. Então você tem privatizações e neoliberalismo. Os anos 90 ele é marcado pela tentativa de conter a inflação da década anterior. E um dos salvadores da pátria foi Fernando Collor. Fernando Collor, um político da época outsider, né, um político fora da caixinha, daquela época, daqueles velhos políticos que existiam no Brasil. Ele se candidata, ele se torna eleito, né, no segundo turno, aliado e financiado e ajudado pela grande mídia. Isso não sou eu que estou falando, uma das grandes emissoras recentemente fez um pequeno documentário e admitindo que ajudou ali, principalmente no último debate. Então você tem ali Fernando Collor sendo eleito, se tornando o presidente eleito do Brasil, e a partir daí você tem o surgimento de uma política mais de abertura econômica, né? Eu gosto de falar muito de desregulamentação da economia, ou seja, aquela economia mais pesada, aquela economia mais o Estado forte, o Estado atuando, né? Aqui nós chamamos de política nacionalista, podemos dizer assim. Ela dá a abertura para uma política mais neoliberal, que é a ideia do Estado mínimo, né? O Estado sendo mais regulador, ele fica só de longe fiscalizando e regulando a economia. E a partir daí você tem as privatizações, né? Então, o primeiro tópico ali, abertura do mercado. A abertura de mercado é a abertura de capital e também podemos dizer assim, abertura de marcas. Então, nos anos 90 que chega várias marcas no Brasil. Aqueles videogames que muitos americanos, europeus e japoneses jogavam nos anos 80, chega no Brasil nos anos 90. As marcas de eletrodomésticos chegam no Brasil nos anos 90. Ou seja, você tem toda a abertura de mercado, né, nacional chegando no Brasil nos anos 90, né, as empresas internacionais. A entrada de capital externo e serviços também, ou seja, empresas vai trazer suas indústrias para o Brasil. Também a partir dos anos 90. Existiam empresas no Brasil já, de certo modo, mas eram basicamente empresas terceirizadas. Agora elas vêm às sedes, as maiores empresas chegam ao Brasil de fato. Vão se instalar em algumas localidades, mas principalmente na região sudeste e alguns polos ali que eu vou falar mais para frente para vocês. Flexibilização das leis trabalhistas, né? Nós tivemos recentemente a reforma trabalhista. Nos anos 90 nós tivemos algo parecido, que também tornou as flexibilização numa tentativa de atrair mais empregos, de trazer mais empregos para a população brasileira. As privatizações também foi marcada na tentativa de fazer com que as empresas estatais que não estivessem gerando lucro, podemos dizer assim, elas fossem cedidas para empresas internacionais. Então, a partir daí nós temos a desnacionalização da economia brasileira. Entre eles, você tem a Vale do Rio Doce, que foi vendida, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi vendida, as empresas de telecomunicações, nós tivemos concessões também e privatizações. Tanto que, só para fazer uma ideia, você tinha algumas empresas estatais de telecomunicações e depois nós tivemos essa gama de empresas aí, que muitos ainda acham poucas, não é? Se você for para outros países, ali, principalmente nos Estados Unidos, se você for aos Estados Unidos, você vai ter várias empresas de telecomunicações ali e uma liberdade econômica para você escolher qualquer empresa. E para finalizar, essa ideia de privatização, você tem o fim do monopólio da Petrobras. Em 1997, a Petrobras não foi privatizada, mas ela põe fim a seu monopólio, né? A única empresa a distribuir petróleo e também refinar petróleo no Brasil. Então você tem a chegada de outras empresas aqui no Brasil para fazer essa distribuição. Hoje em dia a Petrobras não exerce um monopólio, certo? Uma desindustrialização precoce. O que quer dizer isso? Nos anos 90 você tem devido à forte concorrência, né? Você tem a força dos tigres asiáticos, você tem uma forte produção externa, tornando os produtos que chegam ao Brasil, os produtos mais, podemos dizer assim, mais baratos. Você tem então uma forte concorrência das próprias empresas brasileiras em relação a esse produto. Então, quem é dos anos 90 vai lembrar muitos importados que vendiam R$ 1,99.
né? Então essa forte industrialização, você tem uma grande empresa aqui atual, né? Não atua aqui no estado onde eu moro, mas é muito famosa aí, principalmente na região de Santa Catarina, uma empresa que trabalha com produtos ali importados, principalmente produtos asiáticos. Então essa desnacionalização, essa ideia de tornar a produção mais mundial, facilitou muito essa ideia aí de desindustrialização. Porém, no Brasil, essa desindustrialização, podemos dizer assim, ela foi precoce. Por quê? Porque o Brasil teve uma lenta graduação, podemos dizer assim, teve uma lenta qualificação na sua mão de obra, e quando os países europeus e os Estados Unidos, podemos dizer assim, e os países asiáticos, quando ela tem essa desindustrialização e o início da terciarização, cuidado, não confunda com terceirização. É a terciarização, que é um aumento dos serviços em detrimento da indústria, ou seja, a diminuição do setor secundário e o aumento do setor terciário. Você tem nos países a terciarização, ou seja, os serviços se tornam mais importantes que a própria indústria. No Brasil, o Brasil não esteve preparado e a partir daí você tem uma industrialização precoce, né? O Brasil poderia ter continuado ainda na sua forte industrialização, produzir mais e criar tecnologia para essa produção. Aí o Brasil vai se pautar e voltar para o setor primário, que nós chamamos de commodities, que vai ser muito importante nos anos 2000, com a consolidação da economia brasileira lá no governo Lula, né? A exportação de soja, a exportação de gêneros agrícolas e minerais. Para finalizar a aula de hoje, você tem a descentralização da indústria. Vai lembrar, o principal polo industrial desde lá dos anos 70 era a região de São Paulo, ali o ABC Paulista, Minas Gerais também, o quadrilátero ferrífero, né? Grande produção mineral, e algumas regiões ali do Rio de Janeiro também. Você tem essa descentralização da indústria, a indústria se espalha pelo Brasil. Quais são os motivos? Um dos motivos é a guerra fiscal, que é nada mais nada menos que, se a indústria é cara, se a indústria gasta muito em São Paulo devido a vários fatores, entre eles o IPTU, conta de água, conta de energia e tudo mais, algumas cidades e alguns estados vai fornecer incentivos fiscais para essas indústrias chegarem na sua cidade. E a partir daí, quando essas indústrias começam a chegar na sua cidade, você tem uma descentralização da indústria. Você faz com que o Brasil se torne um país descentralizado industrialmente, certo? Então eu finalizo aqui com os anos 90, os gloriosos anos 90. Espero que vocês tenham gostado. A segunda parte da indústria brasileira está terminando. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente aí, isso vai me ajudar, beleza?